Eu queria, antes da gente partir o pão ou compartilhar o pão e o vinho, eu queria ler aqui esse pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 6, versos de 16 até o 21. Eu vou ler nessa versão da Bíblia Mensagem, que está aí, tem alguns exemplares perto de você. Para quem pegou, aí é a página 1513. João 6, de 16 a 21. Antes, eu queria fazer uma oração. Deus querido, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela tua voz que ecoa no nosso coração sempre. Obrigado pelo teu olhar que nos alcança, nos ilumina e os teus braços que nos abraçam. Obrigado porque nessa manhã, mais uma vez, a gente celebra aqui essa comunhão contigo, essa presença ao teu lado. Te entregamos tudo que já fizemos e pedimos que, assim como o Senhor já tem falado com a gente desde lá de casa, vindo, chegando aqui, ouvindo, cantando, falando, vendo, abraçando, o Senhor já falou tanto com a gente, que o Senhor continue a falar conosco nessa ceia agora. Em nome de Jesus, amém. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco, navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água. Bem perto do barco, Jesus estava caminhando bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem. Não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, lugar exato a que pretendiam chegar. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. Me permitam, peço licença a vocês para compartilhar algo da minha intimidade. Meus filhos moram em São Paulo e de vez em quando eles vêm aqui para casa. A gente sempre teve um ritual de domingo. A gente almoça e deita todo mundo na nossa cama, na minha cama da Elaine, os 4. A gente faz isso desde pequenininho. Agora meu filho está com 1,86 m, já imaginou, né? O tamanho que fica. A gente se espreme. Mas a gente faz isso. Ficamos naquela briga lá de que filme que a gente vai ver, né? Demora 2 horas para escolher o filme, depois bota 5 minutos, já está todo mundo dormindo. Mas é isso. E a gente faz isso, e faz, e repete. Se tornou um ritual. E aqui já digo, rituais são importantes, porque trazem para a gente significados, ou, de alguma maneira, massificam isso no nosso cérebro, até no nosso corpo. Mas fazemos isso lá em casa. E, gente, se eles estivessem aqui, eu ia pedir para eles dar um testemunho. Como isso traz para a gente um senso de pertença. Traz, sei lá, ocitocina, serotonina, dopamina, tudo isso que faz a gente se sentir bem, é liberado lá na hora. E, sobretudo, a gente tem uma coisa, aquele momento ali marca uma verdade. A gente está junto. A gente briga, a gente discorda em muita coisa. Não vou dizer que a gente dá cabeçada, não, né? Mas a gente se estranha mais do que a gente gostaria às vezes. Alguém aqui é diferente? Mas uma coisa é verdade. Aquele momento ali, junto, dá para a gente a certeza de que
pode acontecer o que acontecer, a gente vai estar junto, sempre. Esse texto aqui, ele fala disso. Se a gente olhar, tem muitos símbolos. Toda vez que eu vou pregar, a gente que é pastor, a gente fica escolhendo que lição que a gente vai ter, tem milhares de lições. A gente tem veios teológicos fortes, tem veios existenciais fortes. Mas hoje eu escolhi essa frase que eu repeti aqui enfaticamente. Quando Jesus diz: sou eu estou aqui, não se preocupem, não tenham medo. E depois de entrar no barco com eles chegaram exatamente no destino onde eles tinham que chegar. Jesus está com seus discípulos. Se a gente olhar o capítulo 6, todo o capítulo 6 é muito rico, a gente vai ver Jesus fazendo milagre, multiplicou pães e peixes, de 5 elementos ele fez uma multidão de mais de 20.000 se alimentarem, e o povo olhava para isso e ficava maravilhado. E se chegavam a Jesus, eram como ovelhas sem pastor, mas quando encontraram com Jesus, já não estavam mais sem pastor. Depois desse episódio, em que Jesus anda sobre as águas no mar, ele faz um discurso dizendo que ele é o pão da vida. Por isso hoje aqui, a gente, quando celebrar a ceia, a gente vai se lembrar disso, Jesus dizendo: não tenham medo, eu estou aqui, venham comigo. Jesus estava aqui com os seus discípulos, e eles estavam atravessando um mar, que de vez em quando sofria ali, com as características do local, algumas transformações da natureza faziam com que houvesse o que houve aqui, um tenebroso temporal, vento, mar alto. E nesse relato, diferente de outros relatos, Pedro não vai andar sobre as águas, não. Aqui é um encontro de Jesus com seus discípulos, e ele vai ter com os discípulos e entra no barco. Imediatamente, eles recobram as suas forças e a sua confiança, porque Jesus entrou no barco. Jesus, com seus discípulos, sabe do que aquilo causou na vida deles. Imaginem, nós aqui, não sei quem já passou por alguma situação como essa, tem aqui pessoas que já foram embarcadas. Cadê o Márcio? Qual a onda maior que você pegou lá, Márcio? 14 metros, é um prédio de quê? De 5 andares, mais ou menos? 4 andares, ele é mais preciso, né? Imagina a turbulência, o que isso causa. Nós somos limitados, a gente não consegue dominar as forças da natureza, a gente não tem força para isso, a gente não consegue ir para além daquilo que a gente pode. E os discípulos sabiam disso, estavam lá. Sabe o que acontecia? Cada um deles pensava exatamente isso: nós vamos morrer. E quando olham, vem chegando Jesus, e tudo se transforma. O texto diz que Jesus entra no barco, diz aquilo que Moisés ouviu lá quando foi apresentado a Deus: sou eu sou. A mesma coisa Jesus disse para dizer aquilo que Moisés ouviu, experimentando a presença do Eterno, aquele que é sobrenatural e domina sobre todas as coisas. Esse mesmo Deus está aqui, sou eu. Não tenham medo, não precisam se desesperar, eu estou aqui. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, e a ceia traz isso para a gente. São muitas as tempestades da nossa vida, são muitos os vendavais, são momentos que escapam dos nossos
sobre as nossas mãos, escorre dos nossos dedos, sai do nosso controle. Tem momentos que a gente fica com medo, não vai dar certo, não vou conseguir. Mas, assim como nessa tempestade, Jesus se apresenta e muda tudo. Eu quero dizer para mim e para você, Ele continua sendo o mesmo. E Ele, hoje, diz aqui para mim e para você, eu estou chegando no seu barco, não tenha medo, sou eu estou aqui. Uma coisa interessante nesse relato, é que Jesus se aproxima dos seus discípulos, e entra no barco com eles. Eles formam uma comunidade, olha que coisa maravilhosa, formam uma comunidade. Na comunidade, a gente celebra isso, na nossa comunidade, na comunidade de fé, a gente celebra isso, a presença de Jesus no barco com a gente. Tem um hino antigo, não sei quem lembra, né? Acho que muita gente lembra. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vamos continuar. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Hebreus diz que Jesus canta com a gente no meio dos nossos louvores. Ele cantou isso aqui com a gente. Na comunidade da fé, a gente sabe de uma coisa, isso que a gente viveu aqui com os nossos diáconos, nós não estamos sozinhos, nós temos gente do nosso lado, nós temos gente que ama a gente, na nossa frente, do nosso lado, na nossa retaguarda, e a gente tem um Deus que faz questão, apaixonadamente por nós, de dizer, sou eu mesmo, não tenham medo, eu estou aqui. Eu queria, antes da gente partir o pão e tomar o cálice, dizer para mim e para você, que Jesus, logo depois desse texto, se apresenta como o pão da vida, e Ele diz, assim como vocês se alimentam pelo pão de cada dia, se alimentem de mim, comam de mim, bebam da minha vida. Jesus vai fazer isso na Eucaristia, na ceia, senta com os seus discípulos e mais uma vez vai afirmar e reafirmar essa que seria a maior de todas as verdades que ele poderia comunicar aos seus discípulos. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês.